Olá, seja bem-vindo ao Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Agora você assistirá à palestra Bighorn e suas energias com Will Valadão, que é historiador, runólogo, curador prânico, astrólogo e pesquisador da consciência cósmica e dos campos vibracionais cósmicos e humanos. Trabalha como consultor astral e colabora com pessoas e empresas, além de viajar por lugares sagrados para compartilhar e espalhar as vibrações desses locais. Um desses locais sagrados é Bighorn, tema dessa palestra. Lembre-se, papel e caneta na mão, tablet ou celular para fazer suas anotações. Aproveite também e se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe o link deste vídeo com seus amigos. Essa é uma das formas de você apoiar positivamente este projeto. Fique agora com a fala inspiradora de Will Valadão. Que as melhores energias cheguem até você. Xamãs Connect, primeiro Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Arrou, Metacuye Oyassim, por todas as nossas relações. Olá, eu sou o Will Valadão e eu estou aqui para compartilhar com vocês as minhas experiências a respeito da roda medicinal de Bighorn. Como eu cheguei lá, como foi o meu caminho até lá, por que eu fui para lá e principalmente o que eu acabei encontrando depois dessa viagem. A história começa, a minha história na verdade é interessante contar um pouquinho, a minha história com o trabalho com linhas xamânicas começa em 2004, quando eu começo a trabalhar com elementais, com a chuva e com animais de poder. De lá para cá foi uma trajetória onde eu desenvolvi estudos sobre runas, sobre consultas astrais, sobre astrologia, aprofundei nos animais de poder e no trabalho com os elementais, inclusive no trabalho com dragões. E chegou no ano de 2013, depois dessa jornada, onde eu estava sentindo um chamado muito forte para ir até Yellowstone. Yellowstone é um vulcão gigantesco, onde em cima da cratera dele tem um parque que os americanos fizeram, é o Parque Nacional de Yellowstone. É uma região com uma natureza riquíssima, é uma região onde o poder da Mãe Terra aflora de uma maneira fenomenal, é um lugar lindíssimo e que vale muito a pena visitar. E no começo de 2013 eu comecei a sentir uma necessidade muito forte, é como se a Terra estivesse me chamando para ir até lá. E a gente sabe que isso acontece conosco normalmente, às vezes a gente sente o chamado, precisa ir até um local, trocar lá a energia com o local e ver o que acontece. Enfim, começo a organizar a viagem e eu queria muito entrar em contato com coisas da cultura nativa da região, com coisas da cultura nativa dos índios do norte dos Estados Unidos, ali do sul do Canadá, com as tribos que existiam naquela região. E eu começo a procurar passeios de cultura Native American relacionados ou ligados com o parque de Yellowstone. E eu não achava nada. Procurei, não achei nada. Chegou um momento em que não tinha encontrado nada, fui fazer a viagem sem isso mesmo e tudo bem. Fui lá, entrei em contato com a Mãe Terra, um local maravilhoso, Yellowstone, que eu estava falando, vale muito a pena visitar, e voltei para o Brasil. Depois de voltar para o Brasil, no finalzinho de 2013, comecinho de 2014, eu sou historiador, estava fazendo uma pesquisa sobre culturas indígenas dos Estados Unidos, e aí caio numa página do governo americano repleta de parques. Aí fiz uma pausa no trabalho, levantei, fui fazer um café, e na volta, quando eu vejo, está aberto no meu navegador o link direto para um lugar chamado Bighorn Medicine Wheel. Eu nunca tinha ouvido falar do local, eu não tinha clicado em nada, mas estava aberto ali aqui na página, no navegador do meu computador, o link do site oficial, digamos assim, do governo americano, do Departamento de Florestas, mostrando o que tem lá naquela floresta e naquela roda medicinal. A roda, especificamente, ela fica no topo da montanha de Bighorn, que também fica no estado do Wyoming, um pouquinho menos de 200 km de Yellowstone, um pouquinho mais de 100 km de Cold, uma cidade média que tem ali no Wyoming, e a roda é um local absolutamente sagrado.
81 tribos do Canadá, dos Estados Unidos e até do México se locomovem para lá nos 3 meses do ano em que a roda está aberta à visitação, em que a estrada está aberta à visitação, para fazerem os seus festejos, para fazerem as suas celebrações, para entrarem em contato com um local absolutamente sagrado e com o poder da Mãe Terra emanando de uma forma maravilhosa. Então, depois de descobrir completamente, de uma maneira completamente inadvertida, sobre o local que eu tinha procurado, porque eu caio ali naquela página, eu chego e falo, bom, é aí que eu tinha que ir. Eu vi as fotos, um local deslumbrante, e então, o que acontece? Eu começo a organizar outra viagem. Falo, pô, acabei de voltar de lá, vou para lá de novo. Aí, organizo a viagem, começo a ajeitar direitinho e marco a viagem, tendo um dia específico para visitar a roda, para ficar lá o dia inteiro, para passar lá os momentos que eu puder passar, enfim, para conhecer o local e entrar em contato. Organizo a viagem. Na época, em um relacionamento, a pessoa que estava comigo nesse relacionamento também topou ir na viagem, e para ela também tinha um significado muito especial. Acontece que a gente chega lá nos Estados Unidos, passa uns dias em Yellowstone e está chegando perto do dia de conhecer a roda. No final do verão, começa a nevar. Começou a nevar, a estrada foi fechada. Não tinha mais como chegar, e a gente falou, e agora? Bom, a gente conversou com as pessoas, conversou com quem conhecia a região, eles falaram, olha, se vocês puderem, esperam uns 2 ou 3 dias, porque do mesmo jeito que a neve veio, deve ficar nevando só hoje e amanhã, dali 2 dias já está aberta a estrada novamente, e aí vocês conseguem chegar até lá. Tá bom, a gente esperou, trocamos o planejamento, deixamos aquilo para o último dia da viagem, se não fosse aquele dia não tinha mais como acontecer, e entregamos, se tiver que acontecer a gente vai. Aí neva um dia inteiro, neva o outro dia quase inteiro, para de nevar. Quando começa a parar de nevar, abre aquele sol maravilhoso. 2 dias antes da gente ter que chegar lá na roda, a gente fala, agora vai. A gente começa a se dirigir para a roda, no dia combinado, no dia marcado. E o que acontece? Não tem placa. O GPS do carro não funcionava, não localizava o local, não tinha o Bighorn Historic Landmark, que é como aparece em outros GPS, como aparece em outras localizações, mas não tinha no GPS que eu estava usando naquele momento. Tudo que a gente tinha era uma vaga lembrança, uma mera lembrança de como chegar lá no local. Um olhou para a cara do outro e falou, a gente está aqui mesmo, vamos. A gente começou a dirigir, andou mais de 50 milhas depois da última indicação de onde que a gente tinha lembrado. Na época a estrada estava em reforma, então não tinha nenhuma placa, nenhuma sinalização a respeito da montanha, a respeito da roda que fica lá no topo da montanha. E, enfim, a gente entregou e foi, confiando e foi. Aí começamos a subir a montanha e falou, bom, deve ser por aqui. Subiu a montanha, quando está subindo, chegando no topo da montanha, aparece a única placa que naquela viagem a gente encontrou. É uma placa bem comum dos parques nacionais dos Estados Unidos, é uma placa padronizada e estava lá, Bighorn Medicine Wheel, estacionamento. A gente entra, falou, chegamos. Naquele momento em que a gente viu aquilo, foi uma alegria muito grande. A gente falou, nossa, que legal, que máximo, a gente está aqui e vai conhecer esse lugar fantástico. E a gente para o carro e o tempo começa a fechar de novo. A trilha que leva do estacionamento até a roda ainda estava toda coberta de neve, porque o local fica a mais de 3.000 metros de altura. Aliás, para quando vocês forem visitar lá, é uma caminhadinha na altitude, é legal tá preparado para isso. São 1,5 milha de caminhada para ir, 1,5 milha de caminhada para voltar. Então é legal se preparar um pouco para esse trajeto. E a gente beleza, estacionou o carro, começamos a caminhada. E assim, como em todo processo de iniciação, é um pouco complicado a gente contar como as coisas acontecem
como as coisas parecem que vão acontecer, parecem que não vão acontecer, como a realidade ela começa a ficar um pouquinho mais dissolvida, como as coisas mudam ao nosso redor. Essa caminhada de 1,5 milha, que em tese durou entre 20 minutos e meia hora, parece que a gente ficou dias caminhando. A gente andava e não chegava nunca. Falou, meu, o que está acontecendo aqui? Enfim, a gente fez a nossa conexão com a Mãe Terra, a gente pediu permissão para chegar no local, e aí a gente acabou chegando lá no local. Como vai aparecer no vídeo de vocês, é uma roda que fica, a roda em si, ela fica cercada, tem uma cerca ao redor dela que é para impedir que turistas, as pessoas que não têm a devida proximidade com a cultura que criou aquela roda, elas invadam, elas entrem no local sagrado. Então foi criado um acesso muito bem sinalizado lá dentro de como se locomover na roda, o que pode, o que não pode fazer lá. Tem guardas do parque tomando conta todo o tempo, mas eles dão liberdade para que você faça o seu ritual, para que você faça a sua conexão da forma como você quiser. Então você chega lá, tem lá, como vocês devem estar vendo, tem a cerquinha ao redor. Todas essas fitas são espécie de oferendas ou lembretes que as pessoas deixam, são votos que as pessoas fazem para curas, para objetivos, para sonhos que elas querem alcançar, e elas penduram, elas amarram ali e deixam como forma de sinalizar o ritual que foi feito ali. É muito comum que pessoas, tanto nativos quanto brancos ou estrangeiros, eles procurem a roda para questões de cura, tá? Para questões de saúde. A pessoa que estava comigo era o caso. Ela vinha de uma sucessão de problemas de saúde que, na verdade, vinham a vida inteira dela. E nos últimos meses, principalmente no último ano, antes dela chegar na roda, a coisa foi se desenvolvendo até ela chegar muito perto de um processo de cura. E a gente foi para a roda, a gente fez, cada um fez o seu ritual, cada um fez a sua conexão com a energia do local. E na volta, quando a gente estava andando de volta para o carro, ela chegou e falou assim para mim: acabou. E eu senti que acabou. Que agora eu me libertei de tudo isso que eu vim sentir, que eu vim passar, toda essa convalescência que eu vivi a vida inteira. Eu vim até aqui e para mim acabou. Agora eu sou uma pessoa livre de toda essa carga, de todas essas doenças que eu tive durante a minha vida. Eu olhei aquilo e falei: nossa, sensacional, legal. Era o que realmente... era o que ela tinha ido buscar, o que ela tinha alcançado. E depois daquilo ela de fato ficou muito bem. Para mim foi um local onde eu encontrei uma realização pessoal muito grande. Porque eu encontrei diversas respostas pessoais, enxerguei as coisas de uma maneira bastante diferente. Principalmente encontrei um local onde a Terra emana, pulsa o poder dela, pulsa a vibração com a qual ela sustenta a vida nesse plano. A roda, ela foi construída em cima, a montanha de Bighorn, mais precisamente do que a roda, ela é um local que é chamado de Continental Nuclei, o núcleo continental. É um local onde, desde a sua formação geológica, e no caso da montanha, há 3 bilhões de anos atrás, a estrutura geológica do local não sofreu nenhuma alteração. Ela preserva a mesma vibração, a mesma estrutura física com a qual ela foi criada. As culturas que criaram a roda, talvez elas não soubessem desse detalhe específico, mas elas sabem que lá o coração da Mãe Terra bate com uma força muito grande, emana um poder muito grande, e lá eles construíram a roda. A parte técnica da construção da roda medicinal de Bighorn, a descoberta desses detalhes ainda está cercada de mistério, ainda suscita debates sobre nos campos da arqueologia e da história. E é claro, as tribos da região, cada uma delas tem
tem a sua explicação, tem a sua história a respeito da construção da roda. Por exemplo, o Theodore Crowe diz que a roda sempre esteve lá, que ela nunca foi construída, que ela sempre esteve lá, o que é algo perfeitamente compreensível se a gente parar para pensar que a roda é um símbolo daquilo que a montanha emana. Se a montanha está lá há 3 bilhões de anos, com a mesma estrutura geológica, pulsando a vida, pulsando a vibração que sustenta a vida nesse plano, é claro que a roda talvez tenha sempre estado lá. Arqueologicamente, as primeiras pesquisas dataram que a roda havia sido construída no século XVIII. Depois disso, mais alguns estudos mostraram que, na verdade, não. Era no mínimo 700 anos a data de construção da roda. E, recentemente, mais algumas pesquisas já datam que, pelo menos, entre 1.500 e 2.000 anos é a idade da roda. Tá? Como eu disse, cada tribo ali da região Crow, Arapaho, Cheyenne, eles têm a sua explicação, eles têm o seu mito a respeito da roda. Mas na verdade é que, se tratando de uma roda medicinal, a própria estrutura dela já tem bastante coisa para contar pra gente. São 5 núcleos, pequenos núcleos, montículos de pedra, alinhados com estrelas específicas do céu, as estrelas de Aldebaran, Rigel e Sirius. Essas 3 estrelas estão alinhadas com cada com 3 desses 5 núcleos, porque cada uma delas vai marcar a ascensão e o pôr do Sol em datas próximas ao solstício de verão. E aí os outros 2 círculos, na verdade, o que eles marcam é o nascer do Sol e o pôr do Sol no dia do solstício de verão. Tá? Além desses montículos, desses 5 montículos de pedra, são 28 raios ligando a roda, ligando o centro da roda, o núcleo central da roda, ao raio que circunda, que forma a estrutura. E 28 é um número sagrado para inúmeras tradições nativas, para inúmeras outras culturas, não só da América, mas também da Europa, da África e do Oriente. É o número de dias do ciclo lunar, é aproximadamente o número de anos do ciclo de Saturno, e a Lua e Saturno, por exemplo, são astros cujas evoluções, cuja translação, movimento ao redor do Sol, movimento aparente em relação da Terra, são profundamente representativos dos ciclos de vida do ser humano. Então, pra gente que vai olhar a roda, vai olhar o local e a história desse local com outros olhos, fica já mais fácil de entender que, na verdade, a roda é uma representação da criação. Ela é uma representação, ela é uma mímese de como a gente pode entender a criação e os ciclos de vida delas. E o ciclo de vida de tudo que existe na criação. Tanto é que os simbolismos nela são evidentes. É uma construção circular, os números que envolvem a construção da roda também dão indicações de ser essa mímese relacionada à criação. As festas e as celebrações que são realizadas no local também são representativas desse ponto, e o local onde ela está, que subindo a montanha, já pelo fato de estar em cima de uma montanha e pelo fato de estar numa montanha tão especial, também dá esse indicativo para a gente. E especificamente falando da montanha, a roda não foi construída lá por um acaso. Talvez, como a gente disse, as culturas que construíram a roda propriamente dita, que montaram a roda, talvez elas não soubessem dos detalhes técnicos a respeito da estrutura geológica do local, mas elas sabiam que é um local onde o coração da Mãe Terra bate com muita força. Subindo a montanha, quando a gente começa os nossos rituais, quando a gente faz a nossa ligação com a Mãe Terra, com a grande luz do universo, fica evidente. A vida emana de lá, a vida pulsa de lá com uma força muito grande. Claro que isso acontece em qualquer local que por algum motivo a gente entende como sagrado. Mas em alguns locais do planeta, essa energia, essa vibração, ela pulsa de uma maneira mais forte. E são locais, por exemplo, que ou de uma maneira, durante a ocupação humana nesse local, ele foi se transformando num local sagrado, ou um local que, por próprias condições geológicas, pelas próprias condições da natureza, ele já tem essa característica. Curiosamente, existe no Brasil uma montanha com a mesma estrutura geológica da montanha de Big Horn, que é a Serra de Tumucumaque, que fica no Amapá.
A serra também fica dentro de um parque nacional, o Parque Nacional do Tumucumaque, mas é um parque que ainda não foi explorado turisticamente, e a serra, por exemplo, ela é considerada praticamente inacessível. A única forma de se chegar até a Serra do Tumucumaque é de helicóptero. E são 2 locais, por exemplo, onde por mensagens canalizadas e por visitação de pessoas que chegaram até esses locais, a gente sabe que são nós de força, onde o coração da Mãe Terra acaba emanando essa vibração que se espalha para todo o planeta. Inclusive, esse vídeo deveria ter sido gravado lá em cima da montanha, do lado da roda de Big Horn, da roda medicinal, mas as questões climáticas impediram com que o vídeo que foi gravado lá, ele fosse totalmente aproveitado. Choveu muito antes, teve uma neblina muito intensa no trajeto de subida, de trilha até a roda. Depois abriu um pouco o tempo e depois choveu muito novamente. Mas acontece que o vento estava muito forte aquele dia. Então tudo que foi gravado ficou com um áudio que não estava legal, não dava para ouvir direito. Então a gente resolveu gravar novamente para trazer para contar essa história. A região toda do Wyoming, do Idaho, de toda essa parte das planícies do norte dos Estados Unidos, é uma região riquíssima da cultura nativa daquele país. Muitas histórias dos Estados Unidos, elas se passaram, muitos eventos históricos se passaram naquela região, como a famosa Batalha de Little Big Horn, numa região próxima à montanha, não é exatamente próxima, mas é na região da montanha, na região da floresta de Big Horn e da cordilheira de Big Horn, onde o general Custer e as tropas do governo americano elas foram derrotadas pelos índios. É um local onde o búfalo, o búfalo, ele foi muito presente, e onde ele viveu, onde as populações de búfalo até o século XIX elas eram muito grandes. E praticamente, durante a época da colonização, o búfalo foi praticamente exterminado nos Estados Unidos. E como a gente sabe, as tribos de lá, elas dependem do búfalo para a sobrevivência. Elas aproveitam o búfalo, o animal, quando ele é morto, eles aproveitam desde o cérebro até o couro completamente. Tudo que é possível, tudo que existe naquele animal, ele é aproveitado de alguma maneira. E a sobrevivência das tribos estava diretamente ligada à sobrevivência do búfalo, à existência do búfalo. Então uma das formas de conquista do homem branco que chega até aquela região é o extermínio do búfalo, para fazer com que a população que dependia dele perca o acesso à sua sobrevivência. E uma coisa que é triste e é curiosa a respeito dessa história é que o Wyoming é um local triste. É um local com a natureza deslumbrante. É lindo o local. Mas tem uma tristeza que até dá um certo aperto no coração. Conversando com um amigo que é americano, que também trabalha com práticas xamânicas, ele chegou e falou: Wilson, a sensação que eu tenho é que um Wyoming é um local triste. E é uma coisa que passa. Por quê? Qual é a resposta que eu acabei sentindo lá dentro, lá em cima da montanha, por exemplo? É de que a região sente falta do búfalo, de que a natureza do local ela ainda sente falta da presença do animal que fazia parte, que era um aspecto importante da natureza do local. Então agradeço a todo mundo que assistiu a essa palestra. Caso vocês tenham qualquer interesse, qualquer dúvida, tanto a respeito da roda medicinal de Big Horn, ou de alguns outros locais sagrados que porventura eu tenha visitado, ou ainda interesse nesse trabalho de consultas astrais, em runologia, em astrologia, é só entrar em contato pelo e-mail que está disponível aí no meu cadastro no Xamãs Connect, tá certo? Agradeço mais uma vez, agradeço muito a todos vocês que assistiram, agradeço muito a organização do Xamãs Connect por essa oportunidade de participar, e espero todos que vocês tenham as maiores bênçãos possíveis da Mãe Terra e da Grande Luz. Até a próxima, pessoal. Gostou da palestra? Se você chegou até aqui, provavelmente sim. Sou Samuel Souza de Paula, idealizador do Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet,
e autor do livro Práticas Bioxamânicas, Despertar das Capacidades Interiores. E é uma alegria saber que está prestigiando este evento, onde grandes condutores xamânicos compartilham as melhores práticas para o reconhecimento do seu poder pessoal, manter melhores relacionamentos, desenvolver sua espiritualidade e ampliar sua consciência com dicas, jornadas, segredos e um conteúdo imperdível. Deseja apoiar e se beneficiar ainda mais com esse projeto? Acesse ao site xamansconet.com.br e informe-se que as melhores energias cheguem até você. Arro, Mentaku Yoyasi, por todas as nossas relações.